Eu tô com um vídeo aberto aqui, que foi enviado por vocês, do KKK, por que você precisa ler o mangá de Pokémon. E eu quero saber por que eu preciso ler o mangá de Pokémon, porque, sinceramente, eu tô enrolando para ler o mangá de Pokémon desde que eu me conheço por gente. E, exatamente, eu li alguns trechos do mangá de Dragon Ball, por exemplo. E vou falar pra vocês, foi uma experiência incrível. Foi tão incrível que foi incrível demais. Eu só não terminei de ler por preguiça mesmo. E quando eu digo pras pessoas, por que elas, pelo menos fãs de One Punch Man, eu falo pra elas, olha, vocês precisam ler o mangá de One Punch Man, não só ver o anime. Eu sei o que eu quero dizer com isso. Eu leio o mangá de One Punch Man e eu sei o quão incrível esse mangá é e o quão superior ele é ao anime. Vamos ver por que a gente precisa ler o mangá de Pokémon. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Já sou? Agora pro vídeo. Se você tá inscrito no canal há pelo menos 2 anos, você deve ter pego aqueles vídeos que eu fiz sobre o mangá de Pokémon. Vídeos esses que agora estão completamente assim. Porque a Shogakukan tinha algum problema comigo fazendo propaganda de graça do produto deles. Não é possível, velho. Não é possível. Obviamente o cara não fez um vídeo, tipo assim, ei galera, leiam aqui o mangá, eu tô disponibilizando eles pra vocês apesar de eu ter pago. Porque isso é pirataria. Ele tá fazendo vídeo sobre o conteúdo. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Literalmente todo mundo ganha, tá ligado? Ponto até do meu vídeo de Pokémon Yellow, o mangá, tá completamente deletado. Não tenho nem como achar ele mais. E isso me gerou um strike também. E por esse mesmo motivo, a maior parte... Strike? Não pediram só pra remover, não? Desse vídeo vai ser ou a minha cara, ou então a capa do mangá. Nada que vai mostrar o interior do capítulo das coisas. Então eu sinto muito se você não gosta da minha cara, mas com isso tudo agora em mente. Eu acho que agora tá na hora de fazer um vídeo geral sobre o assunto mangá de Pokémon. E falar o porquê que vale a pena demais você ler o mangá. Ok, vamos ver. Kaká. Se eu tivesse levando strike, eu tava tão cagado que nem no fundo, na estante, eu mostraria os mangás que eu tenho de Pokémon. A Panini podia muito bem me mandar a coleção de Diamante, Pérola e Platino, que é a minha favorita, já que provavelmente alguns de vocês podem comprar o mangá por causa desse vídeo. E a gente já vai falar por que DPPT é a minha saga favorita. O mangá de Pokémon Adventures é conhecido no Japão como Pokémon Special, ou abreviado pra Pokéspe, não sei falar japonês, que é um mangá que tá sendo lançado desde 1997. Ele é escrito por Hidenori Kusaka, e foi ilustrado nos primeiros capítulos, os primeiros 9 volumes, por Mato. E a partir do 10º, começou a ser ilustrado por Satoshi Yamamoto. No começo com uma diferença mínima entre o design deles, até pra ter uma continuidade e tudo mais, mas que a partir do depois desse, já começou a ficar bem mais fácil reparar a diferença entre os estilos. No geral, os personagens eles são bem parecidos visualmente com as artes oficiais que nós vemos pros jogos. Tanto Eu não sabia, só um parênteses, eu não sabia que, por exemplo, tem um personagem que é realmente o Yellow. O personagem do Pokémon Yellow, no caso. Eu achava que todos eles eram meio que o Red, só que um pouquinho diferentes. Mas realmente tem o Yellow, por exemplo. Eu achava que o Yellow meio que não existia, que era só uma coisa, tipo assim, uma versão mais especialzinha só por causa do Pikachu, do anime e por aí vai. Mas realmente existe o Pokémon Yellow. Tem o Emerald, exatamente. Eu não sei por que a minha, digamos assim, ignorância era especificamente com o Yellow. Porque todo o resto eu sei que já tinha. O Red melhor que todos. Cara, eu acho que o Red sempre vai ser, assim, uma... Sabe qual é a questão? Tem muito personagem legal, porém, o Red, ele é o oposto do Ash. E o Red era a maior referência pro Ash. Então, quem conhecia o Ash e o Red, olhava pro Ash e pensava, oh, meu Deus, mas que cara bundão. Enquanto o Red já era um pouquinho mais ousado. Enfim, ele tinha uma personalidade muito diferente do Ash. Pelo menos no começo. Não tô falando do Ash agora, né, ultimamente, mas o Ash no começo ele era um bebezão. As primeiras 3, 4 insígnias que ele conseguiu, sei lá, é praticamente chorando. Nenhuma batalha ele realmente ganha, tá ligado? Sempre com alguma coisa. Sempre o Pikachu dando um choque do trovão num Pokémon de terra, que é o Onix. Então, tipo assim, sabe? E aí a gente olha pro Red e o cara fazia as coisas de verdade, entendeu? Ele sobrecarrega o Pikachu, tá ligado? Enfim, não sei se ele realmente é o melhor, mas é que o Red ele tem um espaço muito especial no coração de fãs de Pokémon, eu acho. Não sei. Vamos lá. Aqui no início, por exemplo, nós vemos eles sendo bem mais parecidos com as imagens que eram o original. Pra quem não sabe, primeiramente, Pokémon era bem diferente do que é hoje. Por exemplo, o Charmander, que não tem nenhuma capa com ele tinha espinhos nas costas no mangá, e a gente sabe que ele não tem mais isso hoje. É importante mencionar que não tem uma capa com o Charmander, porque o inicial do Red, oficialmente, é o Bulbasaur. É o Bulbasaur, exatamente. Cara, tem tanta diferença.
O Red escolheu o Bulbasauro. Blue, na verdade, nos mangás é uma garota, não é? O Green é que é o rival do Red. Enfim. E que tá um ponto interessante. Como a maioria desses mangás, eles começaram a sair junto dos lançamentos dos jogos ao qual eles se referem, eles tinham uma certa liberdade, já que hoje em dia eles saem até um pouco depois. O caso é, era divertido e bom pro escritor, porque ele era capaz de criar sua própria narrativa em volta dos acontecimentos que você conhece nos jogos. Esse é um dos pontos mais interessantes de todos os capítulos, de todos os mangás. Ele não se apega, nem se prende a contar uma história idêntica ao do jogo, ou até mesmo do anime. Sendo... Até porque... Para pensar. Pokémon Red, Blue, Yellow meio que não tem tanta história. A história meio que tem, tá ligado? Mas ela tá ali acontecendo. Ela é um caminho extra. A história de Pokémon Red, Blue e Yellow é uma side quest. Não tem história. Tem história da equipe Rocket entrando lá na Silph Co, querendo a Master Ball e tal. E na real, meio que tá ligado? Isso não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o personagem principal chegar na Liga Pokémon e derrotar a Liga Pokémon, que era o objetivo final, tá ligado? Ou completar a Pokédex. Assim, história não tem. Isso era bom também. Era legal. As histórias hoje estão legais também. A história da nona geração é massa. A história de Scarlet Violet são boas, tá ligado? Mas era legal também não ter meio que uma história pra seguir, sabe? E a história ser a sua jornada, no caso. Uma própria terceira opção de um storytelling de uma região. O mangá de Adventures, ele tem quase um histórico de fazer como se fosse uma fanfic oficial. Como seria a aventura dos personagens na região, pelos olhos do Kusaka Sensei. E eu digo isso com o máximo de respeito. Seria um sonho poder criar uma personalidade baseada em como você mesmo lê as ações dos personagens interagindo uns com os outros durante a sua gameplay. Certo. Imaginar como cada um deles conversariam entre si ou com você, reagindo aos acontecimentos daqueles nossos jogos favoritos, das suas histórias. Isso é bem fácil de entender quando você percebe que o mangá é lançado frequentemente. Então, desde o lançamento de um jogo até o final dele, você tem a história de um mangá acontecendo. E o jogo, ele acaba antes mesmo do mangá acabar. Então, quando lança o próximo, você ainda tá acontecendo, ainda tá contando uma história. Não dá tempo suficiente do escritor jogar o jogo, pensar em alguma coisa pra fazer, entender qual é a história que tá sendo contada ali naquele jogo e montar o que ele quer em torno disso, já sabendo do que os personagens vão fazer depois. E antes de... Basicamente, ele também descreveu, assim, meio que indiretamente o porquê que eu gosto tanto do mangá de One Punch Man, por exemplo. Porque a palavra-chave eu acho que é liberdade. E assim, por mais que a gente goste de criticar, por exemplo, a segunda temporada de One Punch Man, eu tô fazendo comparação porque é o que eu melhor conheço de mangá até hoje. Se a gente for fazer... A gente gosta de criticar, tipo, a segunda temporada de One Punch Man, porque, diminuiu muito a qualidade da animação, não sei o que, blá, blá, blá. E realmente, se você for ver o mangá a partir do momento em que a segunda temporada começa, o mangá é espetacular, os traços são espetaculares. Esqueci o nome do escritor, mas o cara é um deus desenhando. É bizarro. É muito bem feito. Só que daí, para pra pensar. Tem certas coisas... Aliás, praticamente tudo. É muito mais fácil você desenhar... Tudo, na real. Muito mais fácil você desenhar uma vez do que desenhar várias e várias vezes e animar aquele negócio. E é óbvio que você vai ter muito mais liberdade em fazer aquele desenho do que se preocupar em... Ai, meu Deus do céu, será que isso daqui vai ser animado? Tá ligado? Como é que isso aqui vai ser animado? E tem coisa que às vezes não tem nem como animar direito, porque a expressão visual de uma página de um mangá pode ser completamente diferente. E às vezes quando você tenta fazer tipo um xerox do que é o mangá pra animação, não funciona, porque é estranho, tá ligado? Não funciona. Não dá pra ser um Ctrl-C e Ctrl-V, tem que ter algum tipo de adaptação, porque a experiência que você tem quando você lê o negócio é diferente quando você assiste, tá ligado? Antes de começar a contar sobre casos específicos, vamos começar a falar sobre as timelines, tentar entender como é que elas se conectam, porque é muita coisa. Pokémon Adventures tem várias timelines completamente separadas em questão de história. O caso é que cada jogo tem a sua própria história contida numa região. XY acaba em XY, Sun Moon acaba em Ultra Sun e Ultra Moon, Black and White termina em Black and White 2. Mas o único caso fora da curva é a das 3 primeiras regiões, onde a história completa vai de RGB, Yellow, Gold, Silver e Crystal, Ruby, Sapphire, Fire Red Leaf Green, Emerald, Heart Gold Soul Silver e terminando em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Existe então toda uma continuidade entre esses arcos e outros que eu também não tenho, e são uma coisa que nos que vieram depois foi se tornando impossível de fazer. Cada mangá precisava começar a sair assim que o jogo novo era lançado. Assim que lançou o Black, você precisava começar a fazer mangá de Pokémon Black and White. Com o jogo saindo logo um ano depois, complicou um pouco a situação. Então, independente de
se o autor tinha terminado de escrever Black and White ou não, ele tinha que começar já a fazer o próximo. Por isso, por exemplo, Pokémon Black 2 e White 2 é um mangá que só terminou em abril de 2020, enquanto... Pera, mas foi lançado em 2014? Black and White? Ou 2015? 2014? Por um lado, obviamente eu fico... meu Deus do céu, demorou 6 anos. Mas ao mesmo tempo isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá ligado? Foi bem antes. Calma, é verdade. XY foi lançado em 2013. Black and White foi lançado talvez em 2011? Black and White 1 foi em 2010. Sim, tem mangá de Black and White 2, aparentemente, que só finalizou em 2020. Caralho, então não é 6 anos. Eu tô... um pouquinho mais só. Mas enfim, obviamente não é necessariamente uma coisa ruim pra gente que consome. É ruim pro cara que tem que desenhar, tá ligado? Os jogos, eles... Eu digo, pela pressa que ele tem, que, tipo assim, lançou o jogo, bora fazer um mangá, tá ligado? Porque é por isso que eu não... É por isso que eu nunca vou entender, tipo assim, Pokémon é a franquia que mais ganha dinheiro no mundo hoje. É maior que Disney e Star Wars juntas, tá ligado? Talvez é por isso que eles sejam a franquia que mais ganha no mundo inteiro, mas lançou o jogo, olha só o que o jogo ou o que o anime... É tipo assim, é tudo interligado. Pokémon é cultura popular, é uma marca, então tipo assim, ó, lançou o jogo, é outra equipe, é outra empresa, vamos fazer as pelúcias. Aí tem a outra empresa, aí tem o outro negócio, bora fazer o negocinho de celular aqui. Aí tem a outra empresa, outro negócio, bora lançar as roupas no Pokémon Center. Aí tem o outro negócio, bora lançar um mangá, bora preparar o filme, bora preparar o campeonato, bora não sei. Tipo assim, é tudo muita coisa, então, não tô justificando, mas eu entendo o porquê que, por exemplo, às vezes um jogo é lançado, como Scarlet Violet, com alguns probleminhas de performance. Porque nós temos um calendário e tudo tem que ser lançado nesse exato momento. Se atrasou uma coisa, significa que todo o resto atrasou, tá ligado? Talvez se tivesse menos coisas, o negócio não demorava... demorava mais, mas também não tinha tantas coisas pra consertar, digamos assim. Mas também talvez ganharia menos. É só adiantar muita coisa. Mas aí quando você quer adiantar uma coisa toda hora, você tem um prazo impossível de fazer uma coisa decente, entendeu? Foram lançados em 2012. 8 anos depois do lançamento do jogo, terminou o mangá desse. Então esse acaba se tornando o maior problema. O escritor teve que terminar a história depois de ter lançado XY, Sun Moon, Omega Ruby e Alpha Safira, e já ter até começado o mangá de Sword and Shield. A situação da Pokémon Company, não da Game Freak, é uma que atrapalha o mangá, interrompendo a narrativa completa através de vários hiatos entre cada arco, interrompendo a fluidez até do roteiro desse vídeo. Mas isso não quer dizer que a história não é boa. Até dá mais tempo do escritor fazer algo de interessante. Sim. E voltando a essa questão de arco. O problema é a pressão inicial, obviamente. Tem um enredo desconexo entre várias regiões. No entanto, existe uma conexão. Não, eu entendi o negócio. Só que assim, ó, não é a questão de quanto mais se adianta, melhor fica. Eu não tenho como adiantar um negócio se eu já tô tendo que pensar em adiantar o negócio que vem depois do que eu já tô adiantando. Não tem como. É impossível. Aliás, quanto mais se adianta, melhor fica, mais redondo. Não é bem assim, na verdade. Não é bem assim. Eu vou dar um exemplo. Eu posso gravar todos os meus vídeos no primeiro dia da semana, se eu quiser. Vocês acham que o último vídeo que eu for gravar naquele dia... Diga assim, ó. Vamos lá. Eu consigo gravar todos os vídeos do meu mês na primeira segunda-feira do mês? Digamos ali que se eu fizer 2, 3 vídeos por semana, eu consigo. Agora, vocês acham que os 3 ou 4 ou 5 últimos vídeos que eu gravei naquele dia, que vão sair um mês depois, vocês acham que eu vou estar redondinho, bonitinho e legal? E bem... e saudável? Não vou estar. E aí agora imagina isso, só que terça-feira, o dia seguinte, eu preciso adiantar não só os vídeos, mas, sei lá, todo o conteúdo novo que vai ter na minha loja. É impossível. É um cronograma impossível. Equipes maiores? Talvez. Mas ainda assim, você pode colocar 1 milhão de animadores pra fazer um filme. Ainda assim, não vai dar certo. Não dá pra colocar uma pessoa pra cada frame. Não é assim que funciona, tá ligado? É megalomaníaco, mas não é impossível. É impossível pra ficar bem feito. Esse é o ponto. 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês? Caralho, eu gostei dessa analogia. Eu gostei. Spider-Man. Homem-Aranha no Aranhaverso teve mais ou menos 1000 animadores. Por que vocês não olham o que os animadores falaram sobre trabalhar nesse filme? Porque já saiu um monte de coisa deles falando que tiveram condições bem complicadas pra trabalhar. Que é tudo apressado. A gente adora falar bem da primeira temporada de One Punch Man, que é realmente uma animação espetacular. Pois olha o que os animadores da MAPPA falaram. Desculpa, MAPPA.
Outro estúdio de animação que eu esqueci. São realmente são animações incríveis. Só que daí a galera não dorme, a galera perde sono e por aí vai. E Aranhaverso teve 5 anos de desenvolvimento. Esse é um excelente ponto. Pokémon, hoje em dia, tá lançando mais de 3 ou 4 produtos por ano, tá ligado? A gente teve ano passado, por exemplo, lançamento de Scarlet Violet. A gente teve o remake de... A gente teve Brilliant Diamond e Shining Pearl. E a gente teve Pokémon Legends Arceus. Os 3 tiveram grandes problemas. Finalizo o meu caso. Aqueles, né? Tira o chapeuzinho. Mas enfim. Então, geral, entre todos os personagens desse mangá. Todos eles são conhecidos como detentores de Pokédex. Os Pokédex Holders, que é como eles falam em inglês. Uhum. Gente, é muito mangá pra ficar rodando pra lá e pra cá. Essa questão da Pokédex é uma coisa que é importante pros personagens principais. Porque cada um deles tem basicamente uma habilidade descomunal e um atributo. Recebendo esse título, que a gente vai falar, com base no que eles fazem nas suas histórias. Por exemplo, o Red é conhecido como Lutador, o Gold como Chocador, o Emerald, que eu não tenho aqui, o Calmante e o Black and White são os Sonhadores, presente no futuro, indo aonde for. E é legal porque você começa a perceber que é uma conexão disso com o que é apresentado nos jogos. O Gold ser Chocador apresentado nos jogos. O Gold ser Chocador porque na segunda geração foi lançado Breeding. Isso aqui é por causa do Dream World, que foi lançado no Pokémon Black and White. E ele usa isso tudo pra poder contar uma história dentro da história que já tá sendo contada nos jogos, o que torna cada personagem individualmente mais interessante. Que legal. Fazendo com que você entenda esses temas, personalidade e a função deles na história. Um outro exemplo é que a Sapphire é conhecida como a Conquistadora. Isso porque a história dela no mangá gira em torno dela completar todos os 8 ginásios em 80 dias. O Emerald é conhecido como o Calmante, porque ele consegue acalmar os Pokémon e fazê-los ajudá-lo, que nem um Pokémon Ranger, que foi lançado 1 ano depois do começo do mangá. Não é esse aqui, mas é o único Pokémon Ranger que eu tenho. Então dá pra ver que o Kusaka sabia exatamente o que ia acontecer e ser lançado na franquia como um todo. E isso é um fato não só por tudo isso que eu tô falando, mas porque ele mesmo disse que iam lançar e fazer pensando em fazer arcos de Pokémon Colosseum e de XD of Darkness, mas que ambos foram cancelados, provavelmente porque não ia dar tempo. Dá pra ver um padrão, né, no geral da Pokémon Company. Desses todos, vale fazer propaganda de... Pô, e Gale of Darkness tem uma história muito interessante. Eu nunca joguei o jogo, mas eu sei a história inteira praticamente. O jogo mal começa e a Lugia, Shadow Lugia, aliás, simplesmente aparece em cima de um navio, leva esse navio embora e deixa as únicas 2 pessoas que estavam nesse navio à deriva no mar, simplesmente pra morrer. Começa assim, tá ligado? Que porra é essa? Todos. Vale fazer propaganda de 3 arcos que são os meus favoritos. Dela. Só porque é alguma coisa que pode fazer você se interessar a começar. O meu top 3 fica Diamante e Pérola, Yellow e RGB. Em ordem de baixo pra cima, eu vou explicar o porquê de cada um. RGB é um ótimo ponto pra começar. Além de pegar tudo de canto e jogar pro alto com uma história completamente diferente, ela entra em detalhes sobre a franquia que nenhuma outra mídia fez tão bem. A história do Mewtwo, a função das insígnias e a relação da região com a equipe Rocket. Ela enriqueceu algo que você já gosta, além de ser algo completamente independente pra fazer o seu próprio. Isso, já que ele tá mostrando bastante coisa de Pokémon Let's Go, eu queria dizer o quão bom esse jogo foi. Esse jogo foi incrível. Eu não entendo como que, graficamente falando pelo menos, todos os jogos de Pokémon após Pokémon Let's Go, que foi o primeiro que foi lançado no Switch, foram ruins. Pokémon Legends Arceus foi um jogão. Mas, tipo assim, visualmente, a impressão que eu tive é que a Game Freak esqueceu que o jogo era pro Nintendo Switch, não pro 3DS. E aí, teve Brilliant Diamond e Shining Pearl, que ficou feio. Aqueles bonequinhos gacha, tá ligado? E Scarlet Violet teve os problemas que teve, tá ligado? Mas olha só. Deixa Pokémon tipo um Fortnite da vida. Ninguém reclama dos gráficos de Fortnite. Tá ótimo porque tá ligado? Melhor que isso, Yellow, onde tem uma continuação das reviravoltas de RGB. Como o Yellow, o jogo, ele reconta a mesma coisa, Yellow, o mangá, foca em continuar a história da onde parou o anterior. E olha, a última página de RGB é simplesmente horrível. Você fica pensando no que vai acontecer, como aquele mistério vai ser resolvido, e nada faz sentido da melhor forma. E a única coisa que Yellow não faz tão bem quanto o DPPT é que ensinou tem o Diamond. A dupla do Dia e Pearl é a melhor dupla de personagens principais que uma história pode ter. Ok. E aí entra no assunto de personagens. Todos esses personagens eles seguem um esquema de nomeação bem simples. O nome do jogo. Facilmente, a melhor parte é que todos eles têm uma personalidade própria e completamente diferente uns dos outros. São sempre as mais variadas. E o meu top 3, acho que, pelo que eu disse, é bem Caiu o mangá ali, vocês ouviram? fácil e previsível. Zaya, Yellow e o Pearl. Isso que eu tô falando só de personagens principais, os detentores da Pokédex, que a gente falou. É uma coisa interessantíssima da história no geral, é que todos, eu falo sério quando eu digo
todos os personagens participam de uma forma ou de outra do enredo. Cada interação que você tem numa cidade jogando o seu próprio jogo pode acabar fazendo parte da história. Se o Kusaka, na hora que ele tava jogando, ele falou, isso aqui é uma coisa interessante que eu posso fazer algo. Até alguns NPCs. E dá pra perceber que o Kusaka, na verdade, ele não é só um fã da franquia, mas também de aproveitar cada pedaço de uma região, fazendo uma representação bem fiel e bem interessante de cada canto. E tipo, eu sinto falta disso nos próprios jogos. Eu queria que os personagens dos jogos de Pokémon tivessem uma presença tão importante quanto a Cynthia teve em Diamond, Pearl e Platinum, tá ligado? A Cynthia, ouso dizer que é a única personagem, é pelo menos a única campeã que realmente, tipo, fez algo com a gente. Eu tô pensando, eu não finalizei Sun e Moon, então eu não sei direito. Mas, aliás, não tem campeão, né, em Sun e Moon. Eu não sei, na real. Eu não sei, eu não conheço tudo, na verdade. E a Nemona? Eu acho que a Nemona é uma personagem legal, só que eu queria que os personagens tivessem sua própria... Tipo, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Mas é que, assim, eu queria que os personagens tivessem seus próprios objetivos. Steven é legal também, é verdade. O Leon... É que assim, o Leon... O que o Leon é? Ah, ele é o campeão, ponto. Pô, a Cynthia, ela vai no mundo invertido lá com a gente, tá ligado? E o Lance ajudou a gente com a questão lá do Gyro dos sinais lá que estavam... Do sinal que a equipe Rocket tava transmitindo, que tava causando as Magikarp pra evoluir, não sei o que, e tá. Ele fez aquilo lá, só que eu acho que a Cynthia fez isso de um jeito único. Os Champions não tem uma história muito explorada? Pois é, mas aí eu acho que isso muda com a Cynthia. E aí, pra melhorar ainda, a Cynthia batalha com o Ash no último torneio da vida dele, até onde a gente sabe, tá ligado? A Gita também é legal? Gita? Como é que é o nome dela? Enfim, a campeã de Paldea é ridícula. A campeã de Paldea é provavelmente a pior campeã já feita em qualquer jogo de Pokémon. O time dela é ruim, ela não tem personalidade nenhuma, ela é a lá primeira, pode ser fácil a lá última, porque ela é idiota. Por que ela põe a fucking Glimora por último? Por que não é o primeiro que ela lança? Que tu dá uma porrada, opa, veio Toxic Spike no meu time. Isso não é necessariamente bom, tá ligado? Começa por aí já. Ela já teria uma mini vantagem se só o Pokémon Wise dela fosse colocado em primeiro na party, tá ligado? Enfim, como eu falei, eu obviamente não conheço tão bem todas as histórias de todos os jogos, então não tenho tanto o que falar, mas eu sinto que acertaram muito com a Cynthia. Acertaram muito com a Cynthia. Eu queria ver mais Cynthias, tá ligado? É que assim, ó, Pokémon Platinum... O jogo inteiro é incrível. E aí, a Cynthia não é só uma personagem legal, como ela tem um time aterrorizante. Todo mundo passa um pouquinho de sufoco com o time da Cynthia, tá ligado? Não sou só eu que tô falando isso. Satoshi Tajiri, o criador da franquia, já falou lá atrás que esses quadrinhos são a representação mais próxima do mundo que eu tentava mostrar. É o CEO da Pokémon Company, que obviamente ele não ia falar mal, né? Mas ele disse que gostaria que todos os fãs de Pokémon lessem esse mangá. E é esse mangá, uma demonstração bem viva da franquia. E talvez a melhor representação que existe das histórias nesse universo, sendo a mais fiel, a mais viva e a mais interessante. O único problema é que cada arco só deve acabar uns 5 anos depois de começar. E eu nem cheguei a comentar sobre alguma das coisas mais interessantes. Não é necessariamente com como isso. Funciona a interação de cada personagem por si só com seus times, e não só com seus times dos outros personagens, como cada Pokémon em si faz algo de interessante e diferente daquilo que a gente faz nos jogos, que é só batalhar. Pegando dois protagonistas aqui, é quase que aleatório a escolha, porque é só o que eu tenho, o Red e o Black. O Black, ele usa a Munna pra ajudar alguma coisa enquanto ele tá pensando, ajuda ele a focar. Caixa com o tema de sonhador. O Saka aproveitou um tema geral da geração pra poder fazer algo de mais interessante na hora de criar a caracterização de um personagem. O Red, apesar dele ser o mais básico de todos, porque é o primeiro, então, tipo assim, ele não pensou muito na hora de fazer, ele ainda assim aproveita e faz as batalhas serem mais interessantes. As batalhas no mangá são sempre mais interessantes. Eu não preciso nem chegar ao fator de, é mais pesado, tem morte em Pokémon, porque eu acho que isso é só um exagero. Sim, tem Pokémon sendo cortado ao meio, tem... Quê? É porque assim, eu tô na frente, mas... Quê? Pokémon sendo forado no meio, tem Pokémon congelado até a morte, mas e daí? Só lembro do Rayquaza metendo um Solar Beam na garota. Quê? O Rayquaza mata a guria?
Se isso não agrega uma parte interessante na história de verdade, e é só algo que é pra chocar, morte, não funciona tão bem. E eu posso dizer facilmente, fator choque não é algo que é ousado aqui. Pode ter uma vez ou outra, e eu não lembro agora de nenhum exemplo pra poder dar, mas eu consigo dizer que bem raro de fazerem algo só pra, olha só como o Pokémon ele gosta de bater um no outro. Esse Fearow furou o Poliwhirl. Essa batalha, inclusive, essa imagem é classicamente usada por causa disso, mas não é nem um Poliwhirl de verdade. O Poliwhirl nessa batalha, ele faz um clone dele usando Mist, e aí o Fearow acaba sendo congelado por ter furado esse Poliwhirl. A questão estratégica Viu? O contexto importa. de a batalha é muito mais dinâmica do que qualquer outra coisa que a gente já viu, tanto no anime quanto nos jogos. Acontece que, pra mim, o mangá é uma das coisas que me ajudou a ter mais interesse em toda a dinâmica de como funciona o mundo Pokémon. Se você pega alguns jogos que são fora do normal, tipo Pokémon Ranger, ou Pokémon Mystery Dungeon, que tá ali atrás, eu não vou pegar agora, porque eu já tô carregando muita coisa, qualquer coisa que explora o mundo Pokémon... Eu comprei Pokémon Mystery Dungeons pro 3DS logo antes da eShop fechar, e eu simplesmente não entendi esse jogo ainda. Eu não entendi. Eu ando pra lá e pra cá, eu acabei sendo um Squirtle. Eu não entendo esse jogo ainda, mas um dia a gente entende em live. Bom, além daquilo que a gente tá acostumado e vê normalmente, transforma aquele universo um pouco mais interessante. Eu acho que se você está ficando um pouco meio que sem vontade, desgostoso com Pokémon, eu daria a chance ao mangá. E aqui você não tem como pular o que tá sendo dito e ler só as imagens. Você vai saber a história dos jogos. Black and White, por exemplo, é um que segue muito parecido à história dos jogos, mas que o que muda e o que deixa mais interessante são a dinâmica dos personagens. E isso é uma coisa que é difícil com jogos, já que todo personagem principal, nem a gente falou nesse vídeo do Red lá atrás, é silencioso, pra você conseguir construir a sua própria história, sem ser oficialmente oficial, uma fanfic oficial que nem a gente comentou. Fazer esse vídeo sem nada aparecendo na tela... É por isso que o personagem principal nunca fala nada? É pra gente imaginar o que falaria? É pra gente ser o personagem principal? É por isso? Não sabia que era por isso. Mudou um pouquinho pra mim agora. Tive que fazer um malabarismo com milhões de coisas. Acabou! Bom demais! Bom demais! Vou mandar o link pra vocês no chat. Assim... Vou dizer que uma das coisas que mais me convenceu a ler o mangá, aliás, ler o anime, ler o mangá, é que tinha uma Arbok cortada no meio. Não vou dizer isso. Vou dizer que pesou na escolha? Definitivamente pesou. E eu vi alguém no chat comentando, tem a cena do Charizard sendo congelado no anime. Aquela cena foi provavelmente a mais próxima de um Pokémon realmente em perigo, tá ligado? Que eu senti que o Pokémon tava em perigo quando eu tava vendo o anime. Só que, cara, parando pra pensar, comparado com aquela Arbok, aquela imagem, o Charizard congelando, tá de boaça. O Charmander na chuva, é que assim, tava só frio. Aí o Charizard congelado, não tava só frio, né? Não tava respirando. Eu pensei, como é que ele tá respirando? Tem a cauda dele, pelo amor de Deus. Eles têm que ficar passando a mão no Charizard. Tipo, o Charizard é um réptil, em teoria. Então, tipo, tu tá ali... Eu lembro da cena do Ash esfregando o Charizard pra ele ficar quente. E as mãos dele todas vermelhinhas, assim, na coisa, tá ligado? Mas na hora, se apagar a cauda, morria. Sim, mas... Tipo assim... Eu imagino que a cauda do Charmander, Charmeleon e Charizard funcionam como a tocha olímpica. E tentaram apagar esse negócio aqui no Brasil. Teve gente que jogou balde de água, teve gente que veio com um extintor de incêndio, teve um monte de gente maluca que tava tentando fazer isso e não apagou, tá ligado? Então, assim, eu sinto que a chuva não guia necessariamente a apagar. Sim, eu carreguei a tocha, inclusive. Não estamos aqui pra falar sobre quando eu carreguei a tocha e alguém gritou alguma coisa que eu não entendi, aí eu fiz assim, como é que é? Eu correndo com a tocha. Eu não tinha entendido o que ele tinha falado, eu fiz assim. Aí ele gritou de novo e aí eu finalmente entendi que o que ele tinha dito era: dá pra acender um baseado aí? Enfim, excelente vídeo do Kaká. Excelente vídeo do Kaká. Pra quem tá vendo no YouTube, muito obrigado por assistir também.